Ele foi um admirável pregador jesuíta. Ele foi um estupendo pensador político. Talvez o mais importante estrategista do século XVII em todo o mundo. Ele nasceu em Portugal, mas segundo Carlos Heitor Coni, foi a figura mais genial que já aportou nessas terras. Estamos celebrando o 4º centenário do padre Antônio Vieira. No tempo de Santo Inácio, tinha-se descoberto no mundo 2 novos mundos. Um oriental na Ásia, outro ocidental na América. Tinha-se conhecido novos homens, novas nações, tão diferentes nas línguas como nas cores. Tinha-se ouvido a fama de novas gentilidades, não conhecidas nem nomeadas no tempo dos apóstolos. E para a ajuda destas almas, que meios ou que instrumentos nos deu? Para a maior ajuda dos naturais da terra em que residem, que todos aprendam a língua dela. E que terra ou terras são essas em que residem? A China, o Japão, o Mongol, o Malabar, o México, o Peru, o Brasil e o Maranhão, e se descobrir a terra incógnita, também esta. Gente, estamos aqui no Centro Antigo do Rio, no Real Gabinete Português de Leitura. E ao meu lado, com muito prazer, com muita honra, uma grande especialista em literatura portuguesa, a professora Cleonice Berardinelli. Tudo bem, professora? Tudo bem, Tudo obrigada. certinho? Professora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a figura humana do Padre Vieira. A figura humana do Padre Antônio Vieira é das mais louváveis que eu conheço. É uma figura humana de um homem desassombrado, corajoso, defensor dos mais fracos, dos marginalizados, explicitamente pretos, índios, judeus. Então, a sua obra, em grande parte, se dirige à defesa dos injustiçados, como ele diz, dos escravizados, e a eles, às vezes é a eles que ele dirige a palavra diretamente, dizendo... E era, de certa maneira, para a época, uma voz, não diria isolada, mas em parte isolada, de certa maneira. Não era uma voz tão predominante, essa voz libertária, como é hoje, como, né, não é isso? Não, naturalmente não. Ele era de alguns poucos que usavam, mas ele arriscava a sua própria segurança, a sua vida. Ele foi metido na prisão durante muitos anos, privado do dom mais caro que Deus lhe deu, que é a fala. Não podia falar, não podia pregar. A senhora falou de fala. O orador. Fala um pouco sobre o orador. Bom, o orador era persuasivo ao extremo. Ele ia por caminhos torcidos, caminhos nunca retos, porque é um barroco, é do século XVII, o período barroco por excelência. E então, nós temos a impressão de que o seu discurso vai traçando curvas, até espirais, e vai argumentando, voltando atrás e prosseguindo, e convencendo os seus espectadores, os seus ouvintes, às vezes, de coisas que não são exatamente a verdade. Porque logo adiante ele diz, mas não é isso, e volta a argumentar. É um processo que vai enchendo completamente toda a curiosidade do auditório, acabando por satisfazê-lo e arrastá-lo. Era com certeza um grande encantador. A senhora, como professora, se um aluno novo perguntasse por que eu devo ler Vieira, o que a senhora diria? Eu diria, porque estará lendo textos da melhor qualidade do ponto de vista, digamos, estilístico, do cuidado com a língua, da utilização das palavras e das frases.
Mas, a par disso, vai aprender a vida com este homem lutador e corajoso. Estamos na igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, e a meu lado o historiador Clóvis Bucão. Clóvis está lançando um livro chamado Padre Antônio Vieira, Esboço Biográfico. Clóvis, a gente estava conversando antes aqui, e realmente o que me impressiona no personagem Vieira é a lábia dele. Ele realmente era um encantador de serpente, não é isso? Não? Na verdade, ele era mais até do que um encantador de serpentes, porque eu acho que ele conseguiu encantar serpentes de várias nacionalidades, de várias etnias, de várias camadas sociais, culturas, e de continentes diferentes, né? É por isso que eu gosto de dizer que o Padre Antônio Vieira, ele é o primeiro popstar da história, né? Essa é ótima. Porque por onde ele passou, ou seja, onde ele ia falar, gastar o português dele, sempre com algumas expressões em latim, você tinha que ter reforço policial nas igrejas, tamanha quantidade de gente que ia. E se a gente falar, bom, é porque ele falava de forma patriótica para brasileiros, para portugueses, não é apenas isso. Ele falou em Portugal, superlotando igrejas, ele teve na África, superlotou igrejas, depois ele teve em Roma, onde ele já chegou um senhor velho, em 6 meses foi obrigado a falar em italiano, e as pregações do Vieira simplesmente superlotavam as igrejas, ele conseguia atrair vários cardeais. O que impressiona, Clóvis, é que nós estamos falando de um personagem de 400 anos, né? Quer dizer, uma longa história, e realmente ele era um visionário, né? O discurso dele, né? Os sermões dele apontavam para coisas de hoje, não é isso? Exatamente, né? Ou seja, na verdade, no século XVII existe uma enorme impressão, o mundo ocidental percebeu que alguma coisa estava para acontecer, né? E vários pensadores de vários países diferentes tentaram enxergar longe. Eu acho, na minha avaliação, quem olhou mais longe, quem conseguiu antever o que aconteceria com o mundo foi o Padre Antônio Vieira, né? Inclusive, ele tinha a preocupação que ele achava que o mundo ia caminhar por uma situação tão material, mas tão material, que as pessoas parariam de frequentar o templo, né? E veja bem, ele usa a palavra templo, que ele já pressupõe um mundo de várias religiões e de uma tolerância religiosa que é bem típica do nosso país, bem típica inclusive de Salvador, onde não existiam esses conflitos entre judeus, cristãos novos e cristãos, porque na verdade a grande diferencial que a gente tinha no Brasil colônia era entre negros e brancos, né? E isso dá uma certa tolerância, uma certa particularidade ao mundo que o Vieira viveu, né? Ou seja, esse é o nosso personagem. O nosso personagem, né? E eu costumo dizer que ele é branco brasileiro porque ele tem uma origem africana, ele tem uma origem judaica, porque todo Vieira em Portugal é cristão novo, ou seja, tem antepassados judeus. Enfim, ele dizia, né, que ele se considerava baiano, segundo as fontes, ele falava com sotaque baiano, ou seja, se tem hoje Caetano Veloso, se tem Rui Barbosa, enfim, tudo começou, o pontapé inicial é com o nosso querido Padre Antônio Vieira, um ilustre desconhecido, né? Vera Barroso, você tem coragem de confessar para aquela Câmara a história que você foi perseguida pelo Padre Antônio Vieira na Bahia? Conta aí, conta aí. Não foi assim, não foi assim. Conta a história, vai. A Bahia é o máximo, vocês sabem disso, né? A gente estava lá vendo os lugares que ele frequentou, aquelas igrejas barrocas lindas, enfim. E aí nós fomos à Quinta do Tanque, que é o lugar onde ele passou os últimos 15 anos da vida dele.
E é um lugar muito bonito, e é muito parecido com o que estava indo. Então eu fiquei encantada de dizer, nossa, por essas pedras ele andou, essa água ele bebeu, entendeu? Eu fiquei imaginando, porque no fundo, o Antônio Vieira, você fica imaginando a vida dele, ele entra no teu espírito. Aí, muito bem, aí tinha uma escada vazada, eu subi para agradecer a diretora do museu, aí fui descer para ir embora, sozinha. Assim, eu me senti sozinha. Aí, de repente, eu senti, era uma escada vazada de madeira, eu senti alguém passando um dedo, assim, no meu calcanhar. Era o padre Antônio Vieira. Eu achei que era o padre Antônio Vieira. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Mas eu te juro por Deus, eu acho que era o padre Antônio Vieira.